Examinando as Escrituras, agora Salmo de número 11, ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Então, vemos aqui o clamor do salmista, o clamor do rei Davi, para que os ímpios não pensem que vão se apoderar do comando da terra, achando que pela sua maior violência, pela sua maior agressividade, eles vão dominar a terra. Porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quem sustenta a terra e não permite, vejam bem, que a violência, as armas de guerra prevaleçam, é o Senhor. Muitos acham que será fácil assumir o domínio da terra se armarem-se, se apoderarem-se do arco, da lança, da flecha, da agressividade, e que será fácil dominar nações onde pessoas falam de amor, falam de amizade, falam de bondade. Então os ímpios logo imaginam que será fácil dominar pessoas que falam do bem. Eles, com a agressividade, vão pegar de surpresa o que está tranquilo. Porém, o Senhor toma conta da terra. O Senhor é quem nos guarda, é o Senhor quem nos dá vitória. O Senhor nos prepara para a guerra. O Senhor, com amor, Ele nos trata com justiça, com verdade, e Ele nos defende. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele possui toda a sua arma, todo o seu exército muito bem aparelhado para nos guardar do mal, do ímpio, do violento, do agressivo. O Senhor nos dá vitória. E o Senhor lança por terra o ímpio. O Senhor é aquele quem apaga o fogo daquele que vem com violência, com agressividade. O Senhor é o nosso escudo. O Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quem é o ímpio? Quem é o homem mau? Ele é mortal. Ele é da terra. Ele voltará para o pó. Ele é pó e cinza. Ele é fraco. Ele não é nada. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. Então o ímpio, ele pensa que vencerá, porque ele arma o arco, ele dispõe a sua flecha na corda, prepara para atirar, para as ocultas dispararem contra os retos de coração, contra os que estão trabalhando, os que estão produzindo, os que estão ajudando, socorrendo, os retos. Mas vamos ver aqui no versículo 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É assim que pensa o ímpio. Ele pensa em destruir todo sinal de justiça, de correção na terra, todo sinal de Deus. Tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que é motivo de adoração, de louvor, o Deus único, o Deus criador do céu e da terra. Então o ímpio pensa em causar o terror. A sua filosofia é que ele vai dominar o mundo pelo terror, pela violência, pela maior agressividade. Se ele tiver uma agressividade incontida, ele vai dominar o reto, o justo, o que descansa, o que é manso, o que fala em amor. Me parece
realmente que será fácil. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então é por isso que eles procuram criar o caos na terra, para que todos descreiam da existência de um Deus que cuida, que ordena as coisas. Mas Deus não permite que isso aconteça. Embora eles tenham já pregado isso há tantos séculos, Deus não tem permissão, não dá permissão para que isso aconteça. Porque Deus guarda o justo, Deus ampara o reto, o Senhor é refúgio do que busca nele com sinceridade, com retidão. E Deus está cuidando da terra para que prevaleça a verdade, a justiça. É o que nós vemos aqui a partir do versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Deus está cuidando com atenção de tudo que acontece na terra. Ele tem o seu povo, tem suas nações, ele tem enviado seus mensageiros, seus profetas, missionários, e Deus já tem armado o seu exército. Deus está cuidando, Deus está vendo. Deus tem o seu trono nos céus. Nos céus tem o seu trono e os seus olhos estão atentos. Deus cuida da sua vida, Deus cuida da justiça, Deus ampara até mesmo o órfão, o mais necessitado, o mais carente. Alguém poderia, mais uma vez, o ímpio pensa assim, o ímpio vê o órfão, vê a viúva, vê o pobre, pensam, estão largados, eles não têm ninguém na terra. Mas eu quero dizer, eles têm alguém nos céus. Eles têm um Deus que está no seu trono atento. E tem um Deus que já de antemão levantou vidas, levantou o seu povo. Cuida disso para que haja justiça na terra, para que haja atenção aos pobres, aos órfãos, às viúvas, em toda a terra. Quando Deus escolhe uma nação para lhe colocar o seu nome, Deus quer que essa nação cuide dos desamparados em toda a terra. E é isso que Deus inspira os povos que o servem a fazer, para desilusão do ímpio, para tristeza do perverso. Perceber que há amor na terra, que há cuidado, que há zelo. Deus cuidando da terra através de um povo levantado por Deus, batizado com o Espírito Santo, um povo iluminado, um povo em que brilha a luz do céu, o povo do Senhor, o povo que ampara o órfão, o povo que ampara o que tem fome. É o povo de Deus, é o povo que Deus tem levantado, é o povo de Davi, é o povo de Jesus, é o povo do Messias, é o povo de Cristo, que é levantado na terra uma nação santa, uma nação eleita. Os salmos também são palavra profética a respeito de Cristo e do seu reino, do povo do reino de Deus, do povo do reino de Cristo, do Filho do homem reinando sobre a terra, um reino de justiça, um reino de amor, um reino de verdade. Versículo 5 diz assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Veja que a justiça de Deus, Deus põe à prova. Estamos todos passando por situações semelhantes, seja justo, seja ímpio. Estamos aí neste mundo enfrentando, reagindo a situações com justiça, como um justo ou como um ímpio. E o Senhor põe à prova, e o Senhor aprova, e o Senhor determina a bênção, aquele que responde certo a esta prova, aquele que acerta as questões, aquele que age com justiça, com amor, aquele que perdoa, aquele que obedece à palavra. Então nós estamos constantemente sendo provados.
Várias vezes a nossa fé é provada, a nossa resposta, a nossa obra, ela também é provada. Então o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Com certeza, tantos textos do Novo Testamento que fazem menção a esta prova, passamos por várias provações, o Senhor nos prova, tem como origem o texto profético dos Salmos, como este Salmo de número 11. Mas ao que ama a violência, que é uma espécie de um provérbio, dizendo que aquele que ultrapassa um certo limite da balança negativa, a sua alma o abomina. Ele é pesado na balança, ele é achado em falta de tal forma, com tanta violência, com tanta soberba, com tanta iniquidade, com tanta violência contra o mais fraco do que ele, que a alma do Senhor o abomina. Esse sentimento, essa ação de Deus é de abominação. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Então o Senhor agirá. Quando aqui faz referência à alma, a alma de Deus, é justamente a obra de Deus, a ação de Deus, a reação de Deus. Como o homem também, com alma. O homem, quando age com a alma, age com o seu âmago, com uma reação incontrolável em certas situações em que é revelado a alma do homem, a alma que se incomoda com a iniquidade perto dele, como a de Ló ali em Sodoma e Gomorra, a sua alma, o seu interior se incomodava com aquilo. Então é esta parte também, somos criados à imagem e semelhança de Deus, com essa alma. Por isso aqui o salmista usa aqui esse termo, que pareceria ser apenas do homem possuir alma, diz que a alma de Deus o abomina. Então a ação de Deus, a reação de Deus, o interior, o âmago, o Senhor vai agir. Como? Fazendo chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Então aquele que ama a guerra, ama o míssil violento nuclear, também verá cair sobre ele fogo e enxofre, como um grande míssil vindo dos céus, vindo de Deus contra ele, e vento abrasador será parte do seu cálice. Então o cálice da ira de Deus transborda, e ao transbordar é derramado justamente sobre a impiedade, sobre o ímpio, este vento abrasador que será parte do seu cálice, é o que ele vai beber da parte de Deus. E versículo 7, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então, uma palavra profética, uma palavra de promessa sobre a justiça de Deus, e que Deus ama a justiça. Então, nós temos que buscar a justiça em todo o tempo. E diz a palavra de Deus que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mais uma vez, nós estamos aqui mencionando um versículo lá do Novo Testamento, da primeira epístola de João, dizendo que ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Não é uma parte, não é 80%, 50% já está bom. Não, é de toda a justiça, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Então, quem vai servir a Deus tem que conhecer as Escrituras, tem que aprender, tem que andar no caminho reto, é o caminho da justiça. O caminho estreito é o caminho do justo, é o justo que anda por ele. A porta estreita só passa o justo. Deus é justo, ele ama a justiça. Então, se você pratica a iniquidade, você tem que se arrepender e tem que praticar a justiça de Deus, que é a palavra, o que você aprende de Deus, é que o Espírito de Deus te orienta a fazer, te ajuda, te dirige, te dá poder a partir do batismo com o Espírito Santo, para você ter uma nova vida, nascer de novo, nascer da água e do Espírito, da palavra, da Escritura e do batismo com o Espírito Santo, para te dar condição de praticar esta palavra, essa justiça de Deus, purificar de toda injustiça, ser justo, reto, ter as suas vestiduras lavadas, brancas, mais alvas do que a neve.
Isso é sinal de toda a justiça de Deus. Os retos lhe contemplarão a face. Então é muito bom que você pense da seguinte forma: os retos, os que andam corretamente, de acordo com a palavra, a Escritura. Aqui não diz os crentes, porque a palavra de Deus vai dizer que crente até o diabo é. E nem por isso vai estar contemplando a face de Deus. Por isso a palavra de Deus não diz os crentes. A palavra de Deus diz os retos, os que andam corretamente, os que aprendem, os que conhecem a Deus, obedecem a sua palavra. Estes são os que o amam. E quem o ama, é quem obedece a sua palavra, é que será amado pelo Pai. E eu também o amarei, disse Jesus, e me manifestarei a ele, e viremos a ele, e faremos nele morada. Isso é vida eterna, isso é nascer de novo, isso é salvação, isso é transformação, isso é viver com Deus, é estar com Ele habitando em nós. Viremos a Ele e faremos nele morada. Então os retos lhe contemplarão a face. Então você precisa aprender a palavra de Deus, precisa andar em retidão, precisa andar em justiça, precisa andar em sinceridade, em verdade, em honestidade diante de Deus. Então você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Deus precisa habitar em você. O vínculo, o sinal, o selo da salvação é o Espírito Santo. Então você precisa andar com Deus, precisa ser batizado com o Espírito Santo, precisa obedecer a Deus, precisa andar em justiça, em verdade, no caminho que é Cristo. Então vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família, vamos orar pela terra, por todas as famílias da terra, por todas as vidas, por todos os religiosos, para que possam trilhar este caminho reto, este caminho da verdade, da justiça, do amor de Deus e serem salvos. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos agora por estas vidas, Senhor, que neste momento possam, Senhor, estar se convertendo a Ti para andar no caminho reto, para contemplar a Tua face, para viverem eternamente contigo, Senhor, como aconteceu na casa de Zaqueu, que se arrependeu de todo o mal, resolveu doar metade dos seus bens aos pobres, e naquele dia entrou salvação naquela casa. Que todos, Senhor, possam também se voltar para Ti, para andar em justiça, em verdade, em retidão. Pai, abençoa, revela a Tua verdade, revela a Tua palavra, salva esta vida, salva esta cidade, esta nação. Pai, nós pedimos que venha salvação sobre toda a terra, que haja arrependimento, conversão, que todos, Senhor, sobre a face da terra, venham andar no Teu caminho direito, venham Te conhecer, venham ter experiência contigo. Realiza milagres, Senhor, por toda a terra. Cura enfermos, Senhor, em todas as nações, como foram ali nos dias dos apóstolos, Senhor, em que eles saíram pelo mundo anunciando o evangelho, os sinais seguiam, Senhor, e os sinais confirmavam a palavra. Que haja sinais e maravilhas acontecendo em todas as nações da terra, por toda parte, Senhor, que haja luz, que haja vida, que haja o Teu poder, que haja derramamento do Teu Espírito Santo, que haja vitória, que haja paz e alegria, que a verdadeira felicidade chegue em todos os lares, em todas as famílias. Nós oramos, Senhor, Te agradecendo pelos milagres, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.